Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e falo em nome da Igreja Batista em Villemil. Ih, estou de máscara. Estranho, né? Fica ruim o visual, fica ruim o som, mas talvez o símbolo de 2020 seja a máscara, que tem sido usada junto com a devida lavagem das mãos e o uso do álcool em gel. São os símbolos da prevenção e do combate à proliferação da Covid-19. Ué, mas é sobre isso que você vai falar? Também. Nós, a Igreja Batista em Villemil, temos proporcionado esse espaço através do nosso canal no YouTube, IB em Villemil, e de nossa página no Facebook, Igreja Batista em Villemil, para proporcionar a nossa membresia e a você também que tem nos acompanhado e nos assiste, para que chegue até você os nossos cultos e as nossas aulas de nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou Genivaldo, membro na Igreja Batista em Villemil, pastoreada pelo nosso pastor e amigo Namir Dávila, e hoje estou responsável de levar até você, ou de trazer, mais esse encontro de aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Nós poderemos tratar sobre vários e quaisquer assuntos, mas a base, a origem, a fonte é a Bíblia, a Palavra de Deus. E na lição de hoje nós vamos tratar do assunto vencendo o abatimento da alma. E esse abatimento tem muito a ver com o momento que o mundo tem vivido, essa realidade pós-coronavírus e Covid-19, e lavar bem as mãos, lavar mais e melhor, e usar álcool em gel, e usar máscara, e depois o afastamento, depois a quarentena, e aí algumas internações, e infelizmente internações e óbitos, e as dores das faltas, das perdas, e os remédios e os tratamentos, e, portanto, precisamos vencer o abatimento da alma. Por isso comecei de máscara. E nós estamos usando a revista Palavra e Vida de nossa Convenção Batista Fluminense, que o tema desse trimestre é Esperança em Tempo de Quarentena. Mas mesmo focando na esperança, há momentos e circunstâncias em que a nossa alma se sente sim abatida, se não vencida. Mas a proposta dessa aula de hoje é vencer o abatimento da alma. Esse é o tema de nossa lição de hoje. Pois bem, a base para a nossa lição, para esse assunto que o pastor Carlos Henrique Soares traz para nós, é o livro de Salmos, no capítulo, ou no número 42. Na verdade, esse salmo seria a junção, o ideal seria ele ser um só, junto com o Salmo 43. Ele é a segunda parte das 5 partes do livro de Salmos, e a segunda parte começa exatamente no capítulo 42, que o ideal seria compreendê-lo, lê-lo, juntamente com o capítulo 43. O Salmo 42 ele é um cântico de lamento, é um cântico de choro, né? Como os salmos eles são a inódia do povo judeu, a inódia dos hebreus, ou seja, como temos o cantor cristão das igrejas batistas, a harpa cristã das Assembleias de Deus, como tem o inário da presbiteriana, da metodista. O livro de Salmos ele é o inário cristão para o povo judeu. É um cântico de lamento, de desorientação. Ele aponta, ele demonstra uma alma triste, uma alma abatida, uma alma cansada, talvez uma alma vencida, que sofre, porque ele, o salmista, se sentia perturbado. Esse livro é um livro de cânticos, é um livro de oração de vários autores. No caso em tela do Salmo 42, é um cântico chamado dos Coraitas, os filhos de Corá, eles eram sacerdotes. Você vê isso no segundo livro das Crônicas, você vê isso lá em Números, por exemplo, apontando para Coré e seus filhos, e esses filhos sacerdotes, ou seja, eles cuidavam dos trabalhos no templo, eles tinham seus ofícios dentro do templo como sacerdotes, responsáveis inclusive pela adoração, não só o louvor à música, mas toda forma que apontasse para a adoração. Algumas versões vão trazer no título do Salmo essa questão de Salmo de Masquil, ou Salmo dos Coraitas, Masquil dos Coraitas, que sugere um salmo, digamos, pedagógico.
Ou seja, não é só um salmos e aspas no só, não era só um louvor, um cântico e aspas no só novamente, mas era um cântico que queria ensinar alguma coisa, estava ali para tratar de algum assunto, para deixar um ensinamento, para deixar um legado, a partir do que os filhos de Coré, muito possivelmente, eu diria até mesmo muito provavelmente, eles teriam vivido, experimentado, passado e logo escrito esse salmo, como informação, deixado assim como ensinamento. Bom, Genivaldo, a aula é sobre viver o abatimento da alma, é a partir de um capítulo de um livro da Bíblia, mas você está falando de música, está falando de louvor, sim. E eu convidei Kátia. Kátia, ela é ministra de música e de louvor e adoração em nossa igreja, ela é formada em música, é profissional, ela rege coros, dá aula de música, e ela vai nos falar um pouco para que nós venhamos a entender a formação musical, como se dava uma composição de um salmo como esse, como acontece, porque tem versículos que parece que se repetem mesmo, no Salmo 42, por exemplo. Vamos ouvir o que Kátia, dentro de sua formação, com sua técnica e habilidade, tem a acrescentar conosco. Por favor, Kátia. Vamos falar um pouquinho sobre a composição musical do Salmo 42. Ele traz um subtema masquil para o cantor-mor entre os filhos de Corá. Masquil é uma meditação, cantor-mor é o chefe dos cantores, e os filhos de Corá são os descendentes de Corá. Alguns atribuem que esse salmo não foi feito por Davi, foi feito pelos filhos de Corá. Mas entende-se também que Davi pode ter escrito o salmo, entregue para o cantor-mor, o chefe dos cantores que fez a melodia, e depois os filhos de Corá terem cantado esse salmo. O processo de composição dos salmos, eles eram feitos por pequenos fragmentos de cantos, de melodias simples e mais a improvisação. E isso foi sendo combinado, encaixado até formar uma composição musical. A transmissão desses registros musicais eram feitos através de sinais. O nome é quironomia. E indicavam quando subia, quando descia a linha melódica, quando parava. No 10º século, isso foi começando a mudar, no mesmo tempo que aqui no Ocidente também já estavam tendo uma notação musical diferente, mas não eram as notações ainda escritas como nós conhecemos hoje. Isso era passado dessa maneira para os músicos e os cantores. Então, naquela época, ensinava via oral, né? Falando e mostrando quando subia, quando descia e quando parava. A questão poética, a questão textual, ela também tinha várias formas de serem apresentadas. O paralelismo, onde se tinha dois grupos, um cantava uma parte, a outra cantava a outra parte. O responsivo, que o líder, ele cantava a maior parte, e o povo ou o grupo levita, ele repetia sempre uma parte simples da frase, tipo aleluia, amém, e ainda uma repetição do refrão, que é o caso do Salmos 42, onde o versículo 5 e o versículo 11, ele sempre repete o mesmo refrão. Muito obrigado, Kátia, pela sua participação. Tem mais pessoas que vão se somar a mim nesse ensinamento, nessa aula, a respeito do Salmo 42. Bom, veja que ela fala que no Salmo 42 tem toda uma composição, todo um jeito peculiar daquela cultura em sua época, né? O versículo 1, o versículo 5, o versículo 11, eles vão se repetindo, exatamente o autor querendo mostrar o seu sofrimento, aquele seu momento. Pois bem, toda essa composição, todo esse trabalho, para exatamente nos mostrar o quanto aquele salmista estava sentindo a sua alma abatida. Trazendo para a lição, o autor começa da seguinte maneira: a pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional?
Tem emprego, não tem emprego, vai ter renda, não vai ter renda, volta a trabalhar, não volta, abre o comércio, não abre, quer ir à praia, mas não pode, quer assistir aquele filme preferido, mas não tem como ir ao cinema, quer ir ao estádio torcer pelo seu time, mas não tem como ainda. O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de notícias e até conversas em redes sociais que causam perturbações. Ó, morreu tanto, morreu mais fulano, olha, cuidado que pega assim, o índice naquele lugar está alto, ali, sabe, não tem hospital, é aquela coisa toda. E isso vai trazendo em algumas pessoas de um modo até mais forte, mais intenso, traz uma perturbação, uma angústia, uma ansiedade e logo um abatimento da alma. Aí o autor traz para nós o seguinte: quais os principais ensinamentos ou desafios do momento em que temos vivido? Enfrentar os dias de perturbação ou os piores momentos que a vida possa apresentar. Não vai ter como fugir da realidade. Não tem como fugir do uso desse equipamento de prevenção. Não tem como fugir do álcool em gel. Não tem como fugir de... A gente, na nossa cultura latina, nós brasileiros, carioca, então, né, já chega, aperta a mão, um beijinho de um lado, do outro, abraça, quer cumprimentar. Hoje não, hoje tem um distanciamento. Vamos levar de volta lá para o salmista. Daí o salmista oferece, e o autor dessa lição traz para nós, 4 ensinamentos como conselhos para enfrentar os dias maus. Assim como o salmista que enfrentou os seus dias maus lá e então, e nós estamos vivendo os nossos dias maus, como podemos enfrentar os dias maus de modo a vencer o abatimento da alma? Primeiro, em dias de desesperança, busque a Deus. O verso 1 e 2, lá de Salmos 42, diz: como a corça anseia por água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Busque a Deus. O salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial geográfico. O momento em que o salmista, segundo os historiadores e as pesquisas, em que ele escreve esse salmo, ele estava no deserto, possivelmente exilado no norte, tendo vivido algumas atrocidades, longe do seu familiar, longe do seu convívio, longe da sua congregação, por assim dizer, agora possivelmente escravizado e sofrendo longe da sua terra, de sua parentela, não podendo prestar o seu culto, assim como nós e vários outros segmentos da sociedade. Não estamos ainda com liberdade de ir aos nossos templos como a gente ia e sentar normalmente, precisa do espaçamento, precisa do distanciamento. O salmista, os filhos de Coré, muito possivelmente, ele estava exilado e agora longe, não no sul, mas no norte, e aí ele estava nesse deserto. Ele trazia dentro de seu interior um aperto no coração, essa angústia. Como é que tem sido você sem poder visitar o seu familiar, o seu parente? Sem poder fazer e praticar o lazer que você tanto gosta? O salmista aqui, quando ele fala... como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele não podia ir ao templo, estava longe do seu povo, estava longe dos seus, afastado, isolado. Então, ele demonstra aqui uma alma ansiosa, uma alma abatida, cansada. Mas como resolver isso? Em dia de desesperança, busque a Deus. E quando ele usa essa expressão, que ele fala como a corça ansia por água, corça é o animal feminino do veado. Então ela é um animal característico daquela região em que vivia tanto no deserto quanto no escalar de rochas e montanhas, assim como o cervo, não o servo pessoa, mas o cervo animal, também a corça. Então ele compara o seu momento no deserto como um momento de uma corça. Então você imagina ele no deserto, vendo uma corça passar, vendo ela saltitando, serelepe, dali para cá e caminhando, e ele olhou para a corça, talvez a corça passando à beira de um riacho seco no deserto, sem água, e ele imaginou, ele fez uma leitura, assim como essa corça deseja beber água e está aqui no deserto, eu também no meu deserto físico, geográfico, presencial, mas também no meu deserto emocional, eu também me encontro como que sedento, não necessariamente ou somente de água, mas sedento da presença de Deus. E aí ele vai expor lindamente esse poema e essa música também. Ela suspira por água em meio à sede, em meio às faltas e expectativa de saciá-la. Ele ansiava por Deus. Por isso ele diz, como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de Deus.
em meio aos desertos, olha que curioso que o autor traz para nós. As águas estão não no pé da montanha, mas nos altos montes de onde brotam as fontes de água. Imagina, já está deserto, já está difícil, já está com adversidade, aí você pensa que vai imaginar, vai resolver o problema logo de imediato, num primeiro momento, bem perto, mais rápido. Não! A solução no deserto para encontrar água nem sempre está ali no Planalto, está ali na região plana, bem próximo, mas você talvez precise subir aos montes, subir as montanhas. O autor tem uma frase que me chamou a atenção. Em dias de tranquilidade, nos satisfazemos com qualquer coisa. Mas nos dias de tribulação, a alma começa a gritar a sede de Deus. Ou seja, quando está tudo bem, está tudo bom. E aí, beleza, maravilha, tranquilão. E quando está ruim? Para aquele autor dos Salmos, a falta que ele tinha de Deus é como a falta que temos da água. E uma coisa é a vontade de tomar sorvete gelado. Uma coisa é a vontade. Eu estou com vontade, saudade de comer um açaí com cobertura de menta. Outra coisa é a sede, a necessidade de beber água. Ele sente a falta de Deus como quem tem sede de água. Bom, continuando. Em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Porque a partir do verso 3 ao 5, o salmista vai falar sobre a lágrima, e ele escreve o motivo da sua lágrima, da sua dor, do seu choro. Onde está o teu Deus? Ou seja, ele já estava longe dos seus, sem poder cultuar a Deus como era a sua cultura e seu hábito. Aí agora aparecem pessoas, olha aí, você está passando por isso? Cadê o seu Deus? Lembra quando morreu uma cantora? Lembra quando morreu um pastor? Ué, ele não é crente? Por que a oração dele não serviu? Por que Deus não atendeu a oração dele? As pessoas, como diria minha mãe, ainda vão lá para espizinhar. Onde está o teu Deus? No versículo 5, ele prega para a sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E estava mesmo, era para estar, humanamente falando. Tanto que ele diz, olha, minhas lágrimas têm sido meu alimento. Primeiro ele sente a falta d'água, agora ele fala de outra necessidade, o alimento, mas ele só estava se alimentando das lágrimas, das dores, da tristeza. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo. Olha, imagina, né? A pessoa fica, não é crente, como é que está a vida? Não é da igreja, como é que está o marido? Olha aí, não é Bíblia, olha o filho como é que age. Isso trouxe a ele dor na alma, isso o feriu muito. Bom, estamos falando muito de alma, né? E não tem como fugir dessa realidade. Nós somos um ser biopsico, sócio e espiritual. E eu quero chamar mais um amigo meu, padrinho de casamento, é um psicólogo, o pastor Sérgio, para dizer para nós um pouco do que vem a ser a alma, essa ideia de alma, o conceito de alma. Porque, é claro, nós vamos pegar a psicologia para explicar Salmos 42. Mas o quanto isso pode ser útil para nós, tanto o Salmo 42, quanto a boa contextualização do que seja alma. Por favor, pastor Sérgio, meu amigo. A psicologia como disciplina, ela surgiu como a área de conhecimento da alma na filosofia grega antiga. Com o passar do tempo, e a partir do momento que ela se tornou ciência, esse termo alma foi abrindo espaço para novas terminologias, novas ideias como a ciência da mente ou a ciência da experiência interior. Mas eles não pararam por aí. Eles não queriam apenas que fosse uma troca de termos de alma para mente. Então eles buscaram algo que pudesse ser observado, algo que pudesse ser mensurado. E aí eles partiram para o comportamento. Então, aquela que tinha na sua origem a alma, o estudo da alma, até a sua palavra, a etimologia da palavra psicologia vem do grego, duas palavras do grego, psique e logos, psique, alma, e logos, logia, logos, estudo da alma, passou a ser o estudo ou a ciência do comportamento e dos processos mentais. E olhando para o texto, propriamente dito, o texto do Salmo 42, quando o autor, o salmista, cita a alma, porque está abatido a minha alma, ele está se referindo exatamente a isso, essa parte interior, esse processo mental,
essa parte mais profunda do ser, né? Que tem como resposta o comportamento de tristeza, o comportamento do choro, não a tristeza seria o sentimento, mas o choro já é um comportamento relacionado, que tem sua origem nesse processo mental pelo qual está passando agora de tristeza, como ele está se vendo nesse momento, né? Então, essa é a ideia na psicologia, né, de alma. Espero que tenha contribuído para o estudo. Obrigado, pastor Sérgio Nardati. Claro, contribuiu muito. Veja, ele é afligido por estar possivelmente exilado, está longe dos seus. Ele é afligido por não poder se reportar ao seu Deus conforme sua fé e prática de crença. E ele agora se compara a um animal com sede e ainda vem pessoas. Aí, claro, ele externa a dor da sua alma. Se bem te entendi, Sérgio, ele acaba externando essa dor, esse abatimento com choro, com lágrima, com lamentos. Muitos de nós já ouvimos essa pergunta: onde está o teu Deus? Em muitos momentos, os dedos foram apontados para nós. É como se até o interior dissesse isso, como se não bastasse os questionamentos das pessoas. Então, o momento dele, ele estava tão abatido, o salmista, sofrendo tanto, que a gente consegue assim conjecturar. Não bastava e não era tão somente as pessoas apontando: cadê o seu Deus? Qual de nós não viveu um momento de, meu Deus? Jesus Cristo expressa isso: Deus meu, por que me desamparaste? Ali o Cristo 100% humano estava falando o que nós muitas vezes pensamos e falamos e externamos em fala, em comportamento, a dor de nossa alma. Cadê Deus? Onde está Deus? Por que todo esse quadro? Por que toda essa diversidade? Por que tanta dificuldade? Mas o autor se corrige. E aqui o autor da lição põe uma questão muito interessante. Ele fala: cristão, se Deus te ama tanto, como você diz onde ele está? Ele se foi? Ele não foi. Por isso, o ponto 2, ele trata: em dias de desesperança, leve ao seu coração a mensagem que te fortalece. Em dia de angústia, em dia de sofrimento, de solidão, de perda, traga de volta, de dentro de si ou para dentro de si, uma mensagem que te fortaleça. Qual? Deus não te desampara. Jesus fala, e está lá em Mateus, no capítulo 28, eu estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Mesmo que haja dor, mesmo que haja perda, mesmo que haja morte, Deus continua sendo Deus no lugar dele, nos deixando palavras, mensagens de esperança. Mas, diz o autor, eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Olha só, me permita um parêntese aqui. Eu espero do meu Deus, conforme nele creio e entendo a partir da sua palavra, que Deus não precisa necessariamente me livrar da cova do leão, me livrar da sarça, da fornalha ardente. Porque Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da sarça ardente, mas ele os livrou na sarça ardente. Então, quem quer que seja pode apontar o dedo: cadê o teu Deus nessa tua dificuldade? Cadê o teu Deus nesse teu problema? Comigo ele está e eu com ele. Porque muitos dos problemas, se não todos, são culpas minhas, são problemas meus. A gente tende a atribuir a terceiros e às vezes até ao diabo, mas a culpa pode ser minha, ou às vezes, nós vamos ver no próximo tópico, pode ser o próprio Deus nos provando e querendo nos dar lição e ensinamento. Para tanto, em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Olha como ele fala: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão e conduzindo a multidão ao templo, à casa de Deus, com cântico, com alegria, com graça, entre as multidões eu festejava. Por que você está assim, tão abatida, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Louvado seja Deus. É isso que nos alimenta. O Senhor é meu pastor, linkando com outro salmo. Ele não me falta. Nada me falta, porque Ele não falta.
vão vir os motivos para o abatimento da alma. Virão os motivos para a desesperança. Mas a nossa crença, a nossa fé, a nossa esperança, a mensagem que há de nos fortalecer é essa: esperar em Deus, porque a solução vem dele, porque ele é a solução. Tópico 3, em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Versos de 6 a 8. O cenário aqui parece mudar. Quando ele escreve lá, olha, o meu Deus, ó meu Deus, perdão, a minha alma está profundamente triste. Profundamente, profundidade, está para baixo. Está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, desde o vale, até as alturas do monte Hermon, desde o monte Mizar. Agora ele talvez tira o olhar do deserto e passa a olhar para o monte. Nosso irmão Odimar trouxe uma devocional que ele lembrou do Salmo, acho que 121, se não me falha a memória. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro não vem do monte, não está no monte. O meu socorro vem do Senhor. E agora aqui no Salmo 42, o salmista ele diz aqui, olha, agora eu olho para as alturas, para os montes. Ele começa a tirar o foco do deserto e vai para o monte, porque ali no vale onde ele estava, à beira do Jordão, talvez estivesse seco, sem água, para a corça e para ele, ou naquele deserto que ele vivia, da sede de Deus, não tinha ali solução. Mas ele volta os olhos dele para o monte. Ele vai mencionar os lugares altos de onde brotam a nascente do rio Jordão. Põe na sua mente a imagem do deserto, focalize no deserto. Ou, infelizmente ainda, leva a sua mente para o nosso Nordeste, em regiões áridas, secas. Olha a diferença. Salivou? Né? Aquele negócio aqui, né? Você olha para a água, a imensidão da água. Aqui é no alto do Monte Hermon. É lá em Mismar. Lá na fonte, na origem, que vai vir do alto monte, naturalmente, para descer até formar o rio Jordão. Talvez aqui embaixo sem água, mas lá em cima, no monte. Por isso que ele fala, agora eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão até as alturas do Hermon. Até aqui, ó. Então aqui está difícil, aqui está ruim, mas eu preciso o quê? Como ele aborda, eu preciso me lembrar de Deus, preciso levar minha mente cativa a Deus, eu preciso lembrar que tem uma fonte de onde jorra água e água viva. É por isso que Jesus falou, eu sou a água da vida. Quem bebe de mim não terá sede. Está apontando para a esperança em tempo de desesperança, para a alma abatida. Quem de nós não viveu um momento de sequidão, de deserto? Mas nos lembramos de Deus. E isso é indispensável e é importante. Em tempo de desesperança, lembre-se de Deus. E eu quero trazer aqui o versículo 7. Ele usa o termo, um abismo chama outro abismo, porque trata da ideia do movimento das águas turbulentas frente à enxurrada em dias de chuva. Ele faz uma comparação de uma alma bagunçada. Os problemas, a adversidade, as dificuldades, as incertezas, a ansiedade, a angústia, e talvez a depressão, e a solidão, e o desespero, a alma batida, cansada, e não quero saber de nada, não quero falar com ninguém, porque nem Deus está nem aí mais para mim. Mas nós temos sempre que nos lembrar disso, lembrar de Deus, porque Ele lembrou. Um abismo chama outro abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Olha que curioso. Ele está se reportando a Deus para falar do seu problema. Olha, eu estou vivendo como que um abismo chamando o outro. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. E vem aquela torrente d'água. Tem um termo, eu me esqueci agora, vou ver se eu acho aqui, eu lembro, para falar catadupas. Catadupa é essa sequência de água jorrando, e vem água da cachoeira, e aquela força da água formando, que vai levando. Ele se sentiu levado por torrentes de água, de abismo a abismo. Mas olha que curioso, ó. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas. Ele reconhece que o rugir das águas é obra da mão de Deus. 2, se ele está se vendo num problema como quem vive sob a torrente das águas, ele está entendendo que pode ser Deus. É o que eu tratei lá no primeiro ponto. Deus pode estar querendo nos provar, nos ensinar algo em meio às circunstâncias que têm nos trazido abatimento para a alma. Será que é assim, Genivaldo?
Vamos ver. Nossa irmã Tânia vai trazer para nós um pequeno depoimento, um testemunho desse momento de turbilhão. Como é que foi, Tânia? Compartilha com a gente aí, por favor. Oi, BVE, eu sou a Tânia e fui convidada para me poder dar uma palavra sobre a desesperança nesse momento da pandemia. Eu confesso para vocês que realmente eu fiquei muito assim desesperada, principalmente quando eu fiquei sabendo que o meu filho estava com o tio dele que estava com Covid. Ele tinha feito um exame e descobriu que ele que deu positivo. Então assim, eu fiquei bastante desesperada e fiquei assim, sem esperança, né? Porque, como vocês sabem, todos nós estamos passando por essa situação. Então assim, e eu parei assim no tempo e veio aquela voz assim, uma angústia, uma coisa assim no meu coração, e falando assim: aquieta seu coração, que isso tudo vai passar. Então assim, eu fui pro meu quarto, chorei muito, fui pro meu quarto e resolvi me ajoelhar, orei e pedi a Deus assim força para que assim ele me desse assim uma situação, para que essa situação toda dele viesse acalmar o meu coração. E realmente Deus é maravilhoso, Ele tem um poder assim, sabe, de tranquilizar e acalmar a gente. E eu entreguei assim tanto a minha vida quanto a vida do meu filho nas mãos do Senhor. Então eu peço que assim, nesse momento, que todas nós entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, porque tudo mais Ele o fará. Beijo para vocês e um bom dia. Muito obrigado, Tânia. Percebe o turbilhão de águas? Um abismo após o outro? Afastada do filho, e o filho na casa de um familiar que acabou sendo alcançado por essa pandemia, e aí distante do filho e ele numa casa com alguém doente, a possibilidade dele também pegar e de ter os sintomas. Ela foi até essa cidade onde estava o filho, na casa do tio, tentar pegar, foi impedida pelas forças policiais, porque aquele município estava em lockdown. Olha como é que fica a emoção de uma mãe, olha como é que fica o coração dela. Uma torrente de água, mas em um momento ela se lembra, assim como o salmista, se lembra de Deus. E ele diz isso no verso 8. No verso 8, o salmista, em sua oração, tem uma certeza. Ele conta, em meio aos dias maus, com a misericórdia do Senhor. Olha o que ele diz aqui: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Se dá vida, dá esperança. Se dá vida, dá ânimo. Se dá vida, dá renovo. Portanto, em dias de desesperança, lembre-se de Deus, porque há um Deus acima de tudo. Eu gosto muito da expressão do pastor Ed Renekiewicz em uma de suas mensagens, e ele acho que estava pregando sobre a vida, a história de José. E ele diz uma frase muito curiosa, que eu me alimentei muito dessa frase ao longo dos anos em que eu e minha irmã tivemos que cuidar da minha mãe. Por cima, Deus está, dizia Ed René. Como essa frase falou para mim naqueles dias, e como ela é importante para mim diante de algumas circunstâncias. Por cima Deus está. Lembre-se de Deus. Assim como o salmista, depois das torrentes das águas, do abatimento da sua alma, ele conseguiu lembrar-se de Deus e ele vai orar: Senhor, concede-me o teu fiel amor de dia e de noite, seja comigo a tua canção. Agora, ele que está compondo uma canção de tristeza, de lágrima, de lamento, de abatimento, ele pede a Deus uma canção: a minha oração ao Deus que me dá vida. Bom, em dia de desesperança, vamos de novo, já que não tem como editar isso aí. Em dia de desesperança, persevere, persista, insista, não desista. O salmista tem questionamentos, apesar de convicções. Ele tinha convicções, ele era um homem de Deus. Ele era o responsável do trabalho no santuário. Ele era um sacerdote, responsável da adoração. Lembra que ele diz aqui o texto bíblico que ele conduzia as pessoas ao lugar de adoração.
Mas ele, como ser humano, como eu e você, tem seus questionamentos, apesar das convicções. E Deus, se eu pudesse usar essa expressão, Deus respeita. Deus entende, é a nossa humanidade. E isso é importante, porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Ai, meu Deus, será que eu devia ter pensado isso? Ai, estou pondo Deus à prova. Ai, eu sou um cristão, não posso pensar desse jeito. Você é humano. Só é cristão porque é humano. E claro, porque é cristão, se torna um humano devidamente como tem que ser o ser humano. Mas o salmista faz algumas perguntas no texto e o autor traz para nós essa pergunta. Daí ele faz algumas perguntas. Por que esqueceste de mim, ó Deus? Lembra Jesus orando, por que me desamparastes? Ele faz outra pergunta, por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Lembra as pessoas que estavam apontando ele? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Você não é crente, você não é Bíblia? E a sua fé não está valendo de nada agora? Deus, o Senhor foi embora? Ele escreve, direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Olha como ele está num dilema tão grande. Olha, você pode comentar isso aí lá no canal, lá no Facebook. Vê como é que a gente vive esse dilema. Ao mesmo tempo ele fala, direi a Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Ele sabe de Deus, ele sabe que Deus é uma rocha firme e inabalável, mas ele na mesma frase diz, por que se esqueceste de mim? Porque ele está vivendo o abatimento da alma. Ele está vivendo, por assim dizer, a sua quarentena. Mas esse questionamento nos preocupa. Posso pensar desse jeito? Devo pensar assim? Vamos ver o salmista. Por que devo sair vagueando e pranteando? Olha como é que ele estava. Como diz um cantor brasileiro, estou chutando lata. Ele foi andando, chutando, vagueando, pensando, meu Deus, cadê o meu povo, minha gente? Olha essa situação. Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Ele fala de sede, fala do choro, fala da falta do alimento. Agora ele já fala da dor como que nos ossos. Ele está mal, meu. Numa linguagem bem nossa, bem carioca. Ele está mal, cara. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o teu Deus? Olha como é que ele volta esse questionamento. Olha como ele estava para baixo. Mas graças a Deus, que ele ainda tem Deus na sua mente para tratá-lo, para chamá-lo, para lembrá-lo de Deus como rocha. E aí ele vai. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Aí ele começa, talvez numa introspecção, se sugestionando. Peraí, por que eu estou assim tão triste? Não é Deus que é a minha rocha? Não é Ele que criou o Monte Hermon? Não é do alto das montanhas que Ele criou que vinha a água do Rio Jordão? Agora, linkando com as palavras de Jesus, os discípulos preocupados com o que haveriam de comer, beber e vestir. Olha as aves do céu. Olha os lírios do campo. Se Deus cuida dele, quanto mais não cuidará de vós? Aí eu acho que o salmista começa a recobrar os sentidos, a retomar a posição de um homem de Deus, a rever seus conceitos, a tentar ter uns esquemas diferentes. E aí ele parte para um novo momento. Por que me perguntam onde está o meu Deus? Quantos questionamentos a gente não faz, né? Quantas dúvidas, quantas incertezas. Como é que a gente pode tratar isso nos dias de hoje? Com a Bíblia, com a Palavra de Deus, perseverando. Mas nós podemos receber mais ajuda. Uma das atitudes de qualquer cristão, e que ele precisa entender, é não se apressar em exortar os que sofrem. Lembra de Jó? As pessoas estão prontas, você está nessa situação por causa disso. Você está vivendo isso, lembra aquele teu pensamento, aquilo que você fez? Nem sempre. Nem sempre. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, faz como ele mesmo fosse uma outra pessoa, trazendo para si a resposta no verso 11. Olha o que diz aqui o versículo 11. Deixa eu encontrá-lo aqui. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão abatida? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. Muitas das respostas para a sua vida já estão na sua experiência de vida, no que você sabe, no que você crê, no que você pensa, no seu coração, na sua mente. Porque o salmista agora ele vai recobrando isso. Não, peraí, dá um tempo. Vou vencer o abatimento da minha alma. Por que você está assim, ó alma, tão abatida?
tão triste, tão desesperançada. Olha aqui, por que você se põe desse jeito? Põe a tua esperança em Deus. No momento de desesperança, persevere. Põe a sua esperança em Deus, pois Ele pode te ajudar. Usando uma aula como essa, uma pregação, um estudo, usando a fala de um pastor, usando um profissional. E eu me valho aqui da minha amiga Márcia, ela que é psicóloga, ela vai trazer para nós também como que uma palavra de esperança, como que um encorajamento, um incentivo, um ânimo para que eu e você continuemos, melhor dizendo, a desejar vencer o abatimento da nossa alma. Por favor, Márcia. Bom dia, irmãos. Genivaldo hoje me convidou para que eu trouxesse uma pequena reflexão a respeito do nosso estudo da EBD. Hoje é sobre vencendo o abatimento da alma. E o nosso autor, o autor da nossa revista, ele vem falando muito sobre desesperança, né? E a fé, como que isso tudo pode nos ajudar a vencer esse abatimento da alma. Então eu trouxe algumas pontuações aqui para vocês entenderem como funciona isso psicologicamente e dentro da terapia cognitivo-comportamental, como que vocês podem fazer para que vocês consigam vencer esse abatimento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de incertezas, quando na realidade o Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, né, que nós falamos, ele vai falar que os nossos pensamentos, né, eles são gerados por crenças, coisas que nós vamos vivenciando, né, as nossas experiências de vida, enfim, que geram diversos pensamentos que são disfuncionais, pensamentos esses que são pensamentos ruins, ou seja, pensamentos disfuncionais, mesma coisa que pensamentos ruins. E esses pensamentos são gerenciadores das nossas emoções, que gerenciam, né, também as nossas emoções, o nosso comportamento, a nossa reação fisiológica. Então, quando eu tenho um pensamento ruim, um pensamento disfuncional, esse pensamento vai gerando outro pensamento, gera outro pensamento, e aí se chama pensamento automático, e muitas vezes nós não nos damos conta desse ciclo vicioso que são desse pensamento ruim, que gera uma emoção ruim, que gera um comportamento ruim, que gera uma emoção ruim, ou seja, pensamento ruim, emoção desagradável, reação fisiológica de mal-estar, comportamento inadequado, tudo isso por causa dos pensamentos. E tem um versículo na Bíblia, não me recordo, agora que veio à minha mente, que fala, né, eis que os vossos pensamentos são maus, né, Então, a Bíblia já vem nos relatando isso. Então, nós precisamos observar esses pensamentos. E quando nós conseguimos fazer essa parada de pensamento, nós conseguimos travar esse pensamento ruim e a gente começa a observar a realidade. Quando começa a observar a realidade, vamos dizer, nesse momento de pandemia, que é muito difícil, não é fácil, mas é possível. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas pensando na questão de pegar, de morrer, como que vai ser, a vida acabou, né? Mas e o que Deus fez? O que Deus já fez na sua vida? Quantas coisas você já passou na sua vida? Eu sei que é um momento diferente, mas quantas coisas você já fez? Se apegue a essas coisas boas. Traga à sua memória aquilo que dá esperança. É justamente isso que o salmista faz, né? Ele relata aqui, o salmista vai relatando essa questão, né, do abatimento da alma e como que consegue vencer isso. Ou seja, ó, eu separei Salmo 42:6, eu separei só pedacinhos, né, partes desses versos. O 6 diz: dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti desde a terra do Jordão e desde Hermon, desde o monte Mizar. Ou seja, por mais que a alma dele estivesse abatida, ele ia se lembrar do Senhor.
porque é Ele que traz esperança. Quantas coisas o Senhor fez por ele. Então ele traz essa memória, aquilo que dá esperança. E o 7 fala, um abismo chama outro abismo. Essa parte eu achei fantástica, porque tem a ver também com o meu pensamento. Se um abismo chama outro abismo, se eu tenho um pensamento ruim, ele vai chamar outro pensamento ruim. Ah, Márcia, mas como que eu faço? Eu não tenho controle dos meus pensamentos. Você pode começar a flexibilizar. Comece a flexibilizar, porque esse pensamento ruim, daqui a um tempo de tanto você começar a observar a realidade, você vai começar a ter pensamentos bons, mas é um treinamento. Então, eu tenho um pensamento ruim, é um abismo. E aí eu tenho outro pensamento ruim, vai chamando outro abismo, e aí cada vez vai me gerando mais desesperança, mais desesperança, mais desesperança. 8. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Ele só pensa no Deus da vida dele, o Deus da salvação dele. E ele vem o pensamento, vem a situação, ele está passando um abatimento muito grande na alma. Mas o que está revigorando, o que está fazendo com que ele caminhe, é acreditar, é ter fé. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, já fala, nós somos seres humanos biopsicossociais e espirituais. Até a OMS já viu que nós somos espirituais e nós necessitamos dessa fé. Essa fé que nos move. Essa fé que nos dá esperança. Porque nós temos um Deus vivo em quem nós podemos acreditar. E Ele, nos promete grandes coisas. E nós sabemos e nós temos certeza, porque muitas coisas nós passamos. Muitas coisas nós passamos, mas quantas coisas nós já vencemos. E nós temos muito mais coisas positivas na nossa vida do que negativas. Então, irmãos, revejam seus pensamentos. Um beijo para todos, E fique aí na cabecinha de vocês, de que a nossa arma para vencer a desesperança é a nossa fé. Fiquem com Deus. Amém, Márcia. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Vou ficar aqui com as palavras de Márcia. A nossa fé. Olha o verso 11. Ponha a sua esperança em Deus. Se posso tratar assim, da esperança para a fé. Ponha a esperança em Deus. Isso é fé. Em tempos de desesperança, busque a Deus. Traga para dentro de si, se alimente de mensagens positivas de esperança. Lembre-se de Deus e persevere, porque assim você poderá vencer o abatimento da sua alma. Até porque você vai estar contando com Deus, assim como foi o salmista Davi. Você não vai deixar de ter luta, desafio, obstáculo, adversidade. O que vai abater a sua alma virá e vai acontecer. Mas não se esqueça, ó alma, Deus é o teu Deus, o Senhor é o teu Deus. Persevere, confie nele. Essa é a minha aula, essa é a nossa mensagem da Igreja Batista em Vila Emil, para você, meu irmão, para você, meu amigo. Muito obrigado, carinho da sua atenção. Que Deus continue lhe abençoando. Da parte de Deus, graça e paz. Muito obrigado e amém.